E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui na frente do Palácio Tiradentes, aqui da nossa PMDF, por um motivo especial. Eu sou monitor do CAEP 2024, da matéria Ética, Chefia e Liderança. E a ética, como todos nós sabemos, que é uma matéria bem complicada, de uma abstração muito grande. Eu resolvi gravar esse vídeo para que ajude a melhorar a compreensão dessa matéria. Nós já estamos no modo bem adiantado desse curso, e então eu resolvi gravar esse vídeo para que ele sirva de um amparo, de um apoio para os alunos do CAEP e também para todos os policiais militares que se interessarem pelo assunto, tendo em vista que a ética é um assunto muito complexo, é um assunto que ele carece de uma abstração muito grande. Ela é uma matéria viva que vem se transformando e vem se adequando à sociedade o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando eu era criança, eu ouvia muito a minha mãe falar que quando a pessoa fazia uma coisa que era considerada ruim, ela falava que era pessoa sem consciência. E atualmente, eu estudando a ética, eu percebi que ela, mesmo sem ter estudado, ela estava certa. Porque a ética ela é misturada com a moral. A ética foi um termo usado pelos gregos. Depois os romanos, quando eles dominaram aquela região, eles pegaram os filósofos gregos e eles colocaram o termo de mores, que daí veio moral, sendo que seria para a mesma situação da complexidade que a filosofia definiu a ética como a maneira ideal para nós nos apresentarmos aos outros em nosso convívio, onde a gente interage com a família ou com uma instituição, com uma empresa. Então, é a maneira mais adequada de você interagir, de você se comportar perante as pessoas. O conceito mais arredondado, mais compactado que nós encontramos no Google fala o seguinte: a ética é uma reflexão sobre a moral, sendo que os dois, eles andam juntos. É como quando você quer, vamos dizer, tomar um pingado. Lá em São Paulo chamam uma meia. Aí você pega um pouco de café e vai colocando leite até você equilibrar e ficar do seu gosto. Então, por exemplo, se você está só com a moral, não fica muito bem. Se você está só com a ética, também fica desequilibrado. Então tem que ter esse equilíbrio. A ética e a moral tem que andar junto. E qual é a diferença? A diferença é o seguinte: a moral é uma situação que é passada dos mais velhos para os mais novos na família, que é uma maneira de comportamento que a pessoa interioriza e começa a agir com aquilo ali com autonomia. Ele tem a liberdade, é uma liberdade para não fazer o que quer. Por exemplo, para controlar os seus instintos, a vontade de fazer alguma coisa, mas a moral que foi passada pelos pais diz que aquela situação não é boa. Então ele tem autonomia para decidir: eu não vou fazer isso. Então ele baseia os seus comportamentos através dos princípios morais, que foram passados pela sua família, pela sua sociedade onde ele convive, pela cidade ou pelo país, porque a ética ela é vamos dizer, o refinamento, o equilíbrio da moral da maioria das pessoas. Então é buscar a melhor convivência através dos comportamentos morais. Para os psicanalistas fica fácil de entender, porque a moral ela fica como se fosse o superego. Nós temos o id, o ego e o superego. Então, os nossos instintos, às vezes a gente quer fazer alguma coisa e o ego analisa se aquilo é adequado ou não, e vem o superego e diz: não, isso aí não pode. O superego coloca uma regra, e essa regra é pessoal. Mas você não pode conviver com a sua regra pessoal em todo lugar. A gente tem que se adequar com o local que está convivendo, a empresa onde está trabalhando, a instituição a qual pertence.
Então, a ética ela se transforma nesse refinamento, no padrão da maioria dos morais das pessoas que existem. Então, por isso que nós vemos ética em todas as instituições. Existe a ética no legislativo, a ética do poder judiciário, a ética dos médicos, e vem a ética da Polícia Militar do Distrito Federal. E eu acredito que todas as polícias militares têm seu código de ética. As polícias militares têm o seu código de ética exatamente por isso, porque a moral ela vai se deteriorando aos poucos. A moral ela é muito pouco, vamos dizer, é muito pouco utilizada corretamente nas instituições, porque aqui na PM a pessoa faz um concurso, mas não tem como fazer um concurso para o moral de cada pessoa. Então vai vir uma enxurrada de pessoas com todo tipo de moral. Para umas pessoas, um comportamento ele aprendeu na família dele que é adequado, e para ele essa é a moral. Para outros, não é. Então, a instituição faz o seguinte: ela contrata profissionais para fazer um apanhado de todos os comportamentos e definir quais são os comportamentos mais adequados para se tornar um policial militar. Isso seria em todas as instituições, mas eu estou me referindo à Polícia Militar porque é onde eu estou direcionando esse vídeo, esse assunto exatamente para os policiais militares. Então, depois de fazer um apanhado de quais são os comportamentos que são adequados para que um policial militar possa interagir bem com a sociedade, aí é feito esse estudo, chama-se deontologia, onde faz esse estudo e aí define uma tabela das coisas que pode e o que não pode. E essas coisas, elas são vivas, vai mudando, a cada geração vai mudando esse tipo de tabela do que pode e do que não pode, e de formas que a moral, ela tem princípios para proteger a moral e tem a deontologia que define as normas, que é a ética. A ética são as normas. Então o código de ética ele é baseado na soma do moral de todas as pessoas que entram na Polícia Militar, e agora, independente da moral que ele tem, ele é obrigado agora a se enquadrar no Código de Ética. O Código de Ética é exatamente essa peneira das morais. Porque, por exemplo, em alguma comunidade que a pessoa pertenceu antes de entrar na PM, nada impede dele ter pertencido, vamos dizer, a uma organização bem estruturada, bem organizada, onde as condutas morais adequadas para essas pessoas é bem diferente das condutas da PM. Mas ao ingressar na PM, ele se submete ao Código de Ética da PM. E o Código de Ética se transforma numa lei. Então o policial militar, pelo Código de Ética, ele tem que ser uma pessoa, um pai de família exemplar, por exemplo, ele tem que ter uma conduta ilibada, tem a descrição da maioria dos comportamentos que são adequados para o policial militar. Então o policial militar, além dele se comprometer com a fiscalização das leis civis, ele também se compromete perante a sua instituição, ele pode ser responsabilizado perante um descumprimento de uma dessas normas do Código de Ética. Mas você veja que ela o tempo todo, ela é dinâmica, vai o tempo todo mudando. Por exemplo, agora existe no Código de Ética que o policial militar não pode aceitar uma refeição, não pode aceitar uma carona, não pode aceitar outros tipos de vantagem quando ele está em serviço ou em decorrência do serviço. Mas à medida que as gerações vão mudando, vai aparecendo novos comportamentos, aí vai surgindo as novas tabelas, as novas ações, os novos comportamentos que o policial militar tem que se enquadrar para ser um bom policial, para que possa conviver bem. Porque no momento que o policial não consegue cumprir o Código de Ética, ele não pode mais pertencer às fileiras da corporação. Então nós vemos que esse assunto é tão complexo que ele começou a ser estudado pelo Sócrates. Depois o Platão, no seu livro A República, ele falou da história do Anel de Gizes. O Anel de Gizes, ele fala exatamente da história de um cidadão que
tinha o poder de se tornar invisível quando ele estava com esse anel. E esse cidadão era um cidadão de bem, de conduta irrepreensível, mas quando ele estava com esse anel, que ele se tornava invisível, ele se transformou num verdadeiro animal. Nós vimos alguns exemplos há pouco tempo atrás de brasileiros políticos, brasileiro influencer, médico, que foi para o Egito. Um deles foi para o Egito. Lá ele se comportou como uma pessoa totalmente primitiva e foi preso lá. Outro foi preso na Rússia. Depois, por último, nós temos o exemplo lá na Ucrânia. Então, quando o cidadão ele está fora da vigilância, que ele não se comporta bem, é porque ele não tem moral. Às vezes ele se enquadra ao código de ética porque ele está sendo vigiado. E essa vigilância é exatamente, vai aumentando a vigilância, as cobranças, as rondas, os oficiais que ficam fiscalizando o serviço das praças, exatamente porque nós, aos poucos, nós vamos perdendo a confiança da sociedade, porque quando não tem mais a moral tem que ser fiscalizado. Por exemplo, precisa de ter radares, precisa de ter multa de trânsito, porque as pessoas não têm o moral suficiente para cumprir uma determinação de trânsito, por exemplo, e nem outras determinações. Então, à medida que vai perdendo essa confiança, vem-se as fiscalizações. Então tem câmeras agora em todas as localidades, mas onde tem mais aglomerações de pessoas. E agora os policiais militares estão começando a usar câmeras nos seus uniformes, e essas câmeras já virou discussão, mas ela, pela psicanálise, ela é totalmente compreensível, exatamente pela falta de moral. O ser humano não tem mais essa credibilidade de dizer eu vou cumprir essa ordem e não ser fiscalizado. Ele precisa ser fiscalizado porque, de um modo geral, não tem mais confiança em ninguém, já perdeu o moral completo. Então precisa de ter câmeras fiscalizando o serviço, precisa de ter drones fiscalizando a área de policiamento, precisa agora, estão se estudando para colocar câmeras nos uniformes para fiscalizar as pessoas. E eu creio que num futuro próximo, segundo o desenvolvimento da neurociência, quem quiser ver o cientista brasileiro Miguel Nicoleles, ele já está fazendo interação do homem com a máquina. Futuramente vai ter um chip que vai ser implantado no cérebro da pessoa para ele fazer uma atividade e ser totalmente fiscalizado. Então a ética é exatamente isso aí, é uma lei, ela se torna uma lei. Tem a moral e tem os princípios que protegem a moral, e dentro desses princípios, para proteger a moral, o princípio, por exemplo, do respeito às pessoas, o princípio da religião, tem a ética cristã, tem a ética do Aristóteles, e tem a ética utilitarista, que é a consequencialista. Essa ética consequencialista, ela muda o tempo todo de acordo com os governos. E as polícias militares, como elas são subordinadas aos governos, elas são obrigadas a se adequar a essa situação da ética consequencialista, porque o Maquiavel, ele fala que o político bom é o que consegue se permanecer no poder, consegue ficar mais tempo no poder, consegue ganhar uma eleição. Então, para ele é aquela frase que o pessoal usa: os fins justificam os meios. Então, embora não seja uma coisa boa, mas se é a consequência de uma ação do governo é ganhar a eleição, permanecer no poder, essa é a boa. E a polícia militar, ela tem que se adequar a essa ética consequencialista. Então, o que nós temos que fazer quando entrar na PM, quem ingressou na PM, quem já está na PM, não adianta ficar criticando porque tem essa e essa conduta que é considerada errada, que é fiscalizada, porque é exatamente por isso, porque não existe mais a moral. A moral está muito pouca. Eu tenho alguns pouquíssimos exemplos. Tem um colega que já faleceu, ele estava de uma vez em um policiamento solitário, quando a gente tirava antigamente, a gente tirava um serviço de PO, um homem só. E ele flagrou um camarada com uma grande quantidade de maconha, e esse cidadão ofereceu para ele uma recompensa grande em dinheiro. E falou para ele: ó, só estamos nós dois aqui, você leva a maconha, ainda leva esse dinheiro aqui, e morreu o assunto aqui. Eu não lhe conheço, você nunca me viu, e acabou. E ele não aceitou, ele
ele prendeu o camarada e levou por flagrância. Então ele agiu de acordo com a sua moral, a moral que ele, da formação moral do caráter dele. Ele tinha essa moral. Teve outro colega que foi agir de uma maneira moral, na confiança das pessoas, e tinha um camarada armado ameaçando as pessoas, e ele foi atender essa ocorrência, e ele falou pro camarada: ó, eu vou tirar a minha arma. Tirou o cinto de guarnição com a arma, deixou no banco da viatura e foi abordar o camarada sem nenhuma arma. Avisou para ele que estava desarmado, confiando dando essa crença moral para o cidadão. E o cidadão deu um tiro no meio da testa dele, ali no Guará. Então, isso vai comprovando que a moral já não existe mais credibilidade nenhuma. O ser humano não tem mais credibilidade. Ele precisa ser o tempo todo vigiado, tem que ser fiscalizado, e aí vem o código de ética, que é exatamente para enquadrar as pessoas o mínimo necessário para que tenha uma convivência boa entre os seus colegas e entre a representação da instituição PMDF perante a sociedade, para que ela tenha uma boa aceitação, para que ela tenha um bom conceito perante a sociedade. Tem que se enquadrar nesse código de ética. Eu quero agradecer aos colegas policiais militares do CAEP 24, da PMDF. Quero agradecer aqui ao CEGESP, da PM do Piauí, onde eu fiz uma palestra recentemente, o Batalhão Rony, lá do Piauí também. Eu quero agradecer aos senhores e eu espero que essas informações que eu passei aqui sobre a ética seja útil para a compreensão melhor desse assunto, que é tão complexo, é tão vasto e é de um nível assim, de complexidade alta. Valeu, muito obrigado.